Acontecer isso. A gente vai para a terceira parte da live de Sextou na Quarentena com Alan Castelo. Muito papo. A gente, nossa, tem uma história grande, uma história extensa. E aí quando vem para falar do Abujamra, então a história fica maior ainda, do Antônio Abujamra. O Alan tá fazendo um material comemorativo e eu acho que um material posterior, um filme, um documentário ou alguma coisa genial que o Alan sempre faz sobre o Antônio Abujamra. Vai ser exibido dia 13, que é o dia do aniversário do Antônio Abujamra. Diz o Alan que tá errado na Wikipédia, o aniversário dele não é dia 15 de setembro, é dia 13 de setembro. Mais uma coisa genial do meu amigo Alan Castelo. Vou pedir, Júlia, eu vou falar. Mas parece que não é um filme, né? É um material de recorte da vida do Antônio Abujamra com Alan Castelo, com Alan, né? E fotos, quase um memória dele, mas não sei se vai ser um filme. Eu acho que eu quero saber. Não sei se vai ser um filme mesmo, vai ter um documentário. Eu acho que tem que ter, né? O Alan é detentor de muita coisa do Abujamra, é um querido da família. As pessoas da família do Abujamra tratavam o Alan Castelo como filho. Eu acho que tem que ter, Tô esperando ele chegar aqui pra... Eu acho que deve ter. Eu acho que conhecendo o Alan, acho que deve ter sim. Depois ele vai soltar uma questão de documentário ou uma coisa diferente, uma coisa vídeo arte. Tá, vou perguntar se vai virar filme sim. Eu quero também que tenha, né? Gênio, o cara é um gênio, mas tô esperando ele chegar. Manda uma mensagem pra ele, inbox aí, Júlia. Fala que eu já tô aqui. No Instagram, manda no direct. Mas enfim, eu já falei pra ele que eu tô aqui. Ele deve estar acertando alguma questão lá que aconteceu tecnicamente. A gente já conversou sobre a França, sobre teatro na França, que já reabriu, gente. Teatro na França já reabriu, tá? Já reabriu, se eu não me engano, desde agosto. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Já reabriu desde agosto com distanciamento. Pessoas da mesma família podem ficar juntos. E eu, surpreendentemente, porque eu fui entendendo que ele falou que reabriu também o teatro infantil, o teatro juvenil lá na França, não só o adulto. A gente começou a primeira parte da live com ele andando pela cidade de Paris. E agora vamos continuar ele falando sobre o Antônio Abujamra. O Alan, já tem a pergunta maravilhosa da Júlia, que eu também quero saber, mas eu acho que você meio que já... Não sei se você respondeu, mas você pode complementar. Que é a questão se realmente vai rolar um filme do Antônio Abujamra, um tipo de documentário ou alguma coisa, um novo gênero, enfim, uma exposição no formato de audiovisual. O Alan tá entrando, eu derrubei tudo, foi ótimo ter parado a live. Eu derrubei tudo aqui na mesa, tá tudo melado. E aí, meu amigo, voltou? E aí? Então, ele perguntou se vai rolar um filme. Cara, estamos trabalhando para isso. Não diria que é um filme documental, porque não é. Não é um filme... Bom, pelo menos ainda não é. Mas não partiu ser a proposta de ser um filme documentário sobre a vida da Abujamra. Na verdade, a gente percebeu, eu e o Edu, que a gente tinha esse material e de como o Abujamra influenciou nas nossas vidas, né? O impacto. Na verdade, a gente ficou medindo o impacto do conto da Abujamra nas nossas vidas, né? Nas nossas escolhas, no nosso percurso profissional, mas humano, principalmente, né? Então, a gente gostaria de falar disso no filme, assim, mostrar o Abujamra, o nosso Abujamra, e poder ter alguns relatos nossos, não de uma forma documental, mas de uma forma dialogando com isso, mostrando como ele potencializou. Isso é bonito, né? Eu vi a Paula Sandrone fazendo uma live pro Thelma Fernandes,
e ela falando dele chorando. Foi incrível. Então tem esse lugar afetivo mesmo, que tocou não uma questão sempre estética, artística, e não sei, mas é afetiva, né? Porque eu estou falando do Abu, nem estou falando uma coisa artística, estou falando do bastidor mesmo dessa criatura, né? Eu acho que isso é muito bonito, esses depoimentos das pessoas que conviveram com a Abu Janra no sentido do afeto. Que ele era muito afetuoso, né? Era. Ele tinha essa coisa da provocação, né? De ter de impor medo, né? Ele colocava medo nas pessoas. E o primeiro contato era sempre de desarmar, né? Ele sempre ia encontrar uma fresta por onde provocar a pessoa, por onde desestabilizar a pessoa. Primeiro Sim. encontro. Primeiro encontro. Sim. Sim. E aí depois as pessoas que conseguiam sobreviver a si mesmas com essa provocação. Já vi várias pessoas que iam embora, já vi pessoas que ficaram com a coisa na cabeça, não conseguiram sair da provocação, já vi várias reações, já vi respostas maravilhosas, mas todos esses que conseguiam passar essa primeira etapa encontravam realmente um grande amigo, uma pessoa afetuosa e gentil, né? Ele falava que mais importante do que o amor é a gentileza. Olha, que lindo isso, cara. Eu achava isso lindo. Então, ele sabia, né, ser gentil. Eu tive uma situação com ele lá no Glória, no extinto Teatro Glória, que não existe mais nada, nem hotel, nem teatro, não se faz mais nada com aquele edifício, mais nada, mais nada. Um elefante branco lá na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. E eu lembro que eu fui assistir ele, eu acho que foi um provocador, uma coisa assim, a peça que ele fazia. Tinha um telão, era uma projeção. E aí eu fui no camarim, você estava administrando no Teatro Glória junto com ele, e eu falei, oi, Abu, você lembra de mim? Claro! É o falso carisma. Ele tinha um lugar, nunca soube meu nome. E aí você fala, quem foi que foi? Acho que foi você que falou, né, será que foi o João Fonseca? Que ficava chamando de um apelido, e aí um dia falou o nome dele. Acho que foi o João Fonseca, pro Telmo. Que ficava meio que não remetia o nome dele, não falava o nome dele. Você. E um dia, numa crise, ele falou, vem cá, João. Não sei se foi o João, tá, João? Que me perdoe. Mas era um gênio da psicologia, um gênio do afeto, um gênio do acolhimento. Lugar. Júlia, o Alan falou, já respondeu aí sobre o filme, né? Não sabe se não vai ser um filme documental, mas vai ter algum lugar do audiovisual. É que na verdade, o que acontece é o seguinte, que eu fiz essa filmagem, sabia que tinha coisas maravilhosas dentro, fiquei 5 anos sem ver isso, praticamente. Uhum. E quando eu comentei com o Edu da gente fazer o filme, e como a gente faria, e o Edu começou a olhar o material dele que ele tinha já, a gente chegou no Rio, todos juntos, para ver o material bruto dessa filmagem nesse último dia. E eu fiquei quase 5 anos sem ver. Então, quando a gente viu, a experiência, ela saiu da ordem do artístico e virou psicodramática. Que causou na gente, a gente já tinha ideia, vamos fazer, já estava super excitado. Quando a gente viu o material, a gente falou assim, não é a gente que está escolhendo fazer isso, é ele que nos deu isso. Ele tem momentos que ele, como eu já morava na França, há uns 2 anos e meio, quando eu volto no Brasil, nesse dia filmando com ele fala da França o tempo todo, leva isso, eles nunca viram isso lá. E uma das bases da ideia de fazer o filme era também de apresentar ele aqui na França. A França foi um dos países muito importantes na formação intelectual da Abu Janra. E alguns encontros aconteceram. Foi aí que ele entrou em contato com o João Cabral de Melo Neto, né?
Ele contava essa história. Marcélia. A igreja lá de Mauá, a gente fazendo um filme, ele sentado lá onde fica o padre, qual é o nome daquele lugar? Púlpito? Não sei. E é ele contando, vocês estão todo mundo sentado, a Júlia lembra disso, sentado nos bancos, e ele contando toda a história dele. E ele conta uma vez que ele tinha seus 20 e poucos anos, com mochila, e bateu na porta de João Cabral de Melo Neto. Isso, não sei até que ponto isso é verdade, mas foi genial ele contando isso. Não, é verdade, verdade. Abujamra ganhou uma bolsa para estudar na França. Aí ele começa a estudar com o Jean Vilar, um grande diretor, criador do Festival de Avignon. E ele vê o assistente, o diretor assistente do Jean Vilar é Roger Planchon. E ele vai ver o ensaio do Roger Planchon, ele gosta. Ele acha que o Roger tem mais humor, é mais cômico, e era o que ele gostava do Brasil. Então ele despede para sair de Paris com o Jean Vilar para ir no interior de Lyon para ficar com a companhia do Planchon. E o Planchon era um cara que já estava antenado com Brecht, já estava falando de Brecht nas encenações, já era brechtiano. Então o Abujamra finaliza esse estágio dele nessa bolsa, pega o dinheiro e vai viajar à Europa, e vai principalmente viajar à África. Ele desce, vai conhecer alguns países árabes, vai fazer a trip dele. E na volta, muito doente, sem dinheiro, ele consegue pegar um barco para voltar para a França, no sul da França, em Marsella. E em Marsella ele vai na embaixada, no consulado. E quem é o adido cultural é o embaixador, eu não sei qual era a função, mas quem estava lá na cabeça era o João Cabral de Melo Neto. Aí eles falam assim, olha, ele não está aqui, está na casa dele, dá o endereço. Ele chega na casa do João Cabral e fala, João, sou estudante, diretor de teatro, tô fudido, doente, conta a história dele, sem dinheiro. O João Cabral fala, entra, a casa é sua. Aí ele passa um mês, 28 dias, na casa de João Cabral, comendo, se alimentando, e vendo aquelas coisas maravilhosas, todos os intelectuais que viam. O Abujamra sempre falou que ele aprendeu mais de poesia em um mês do que 5 anos de universidade. Ele disse que foi o Cabral que deu a coisa para ele na questão do concreto, né? De sair das emoções, não interpretar o amor meloso, né? Como você pode expressar concretamente amor, sentimento, sem sentimentalizar, né? Que é o que tinha na poesia do Cabral, e que o Abujamra começa a ver que era por onde ele queria fazer o teatro, e que aí ele vai linkar com o Brecht. E o Cabral fala, você conhece o Brecht? Ah, já li Mãe, Coragem. Ah, tem que ir lá. E aí o João Cabral consegue uma bolsa para ele ir estudar no Berlin Ensemble, em Berlim, com o Brecht já morto, mas eles montando Arturo Ui, eles montando toda a equipe do Brecht lá, Helene Weigl fazendo Mãe Coragem. Então ele passa umas 2 temporadas ali, 2 criações pelo menos, vendo o Berlim Ensemble funcionar, sendo estagiário, graças ao João Cabral. Então o João Cabral, ele é o meu Abu, sabe? Pro Abu, sempre foi. João Cabral sempre foi o cara que o Abujamra fala dele como a gente fala do Abu, sabe? Incrível. Ele fica alguns dias na casa do João Cabral de Melo Neto, né? Não fica um dia, ele fica um período, Não, né? quase um mês, fica um tempo. E lá no Summer, lá do Brecht, ele fica quanto tempo lá? Ele faz um estágio? Ele consegue uma bolsa para fazer um estágio lá. Eu me lembro que ele, não sei se já tinha estreado Mãe Coragem, mas eu sei que ele, me lembro dele falar de se apaixonar pela Helene Weigl, de achar a melhor atriz do mundo, e ele participa da criação, vê a criação do Arturo Ui também. Alan, você tá cansado, né? Vou te deixar dormir, hein? Eu vou fazer perguntas bem... Quando você tiver, você me fala que a gente abriu uma outra live, então tem um período aí pela frente, mas
E aqui em São Paulo, são 8h50. Com calor da porra. Olha só, se ele tivesse vivo, você acha, o que ele falaria, o que ele pensaria, onde ele estaria, o que ele montaria, o que ele acharia dessa questão do teatro online, ou uma nova nomenclatura que não existe? O que você supõe? Intui? O que você intui? Cara, primeiro, esse si, ele é diário, né? Se o Abujamra estivesse aqui, é o si que eu mais precisei me desapegar nos últimos anos, né? De aceitar, e principalmente com essa loucura toda política do país, Uhum. intimamente sempre tive essa curiosidade e essa falta de poder conversar com ele, de poder ver a leitura dele para os fatos, né? Uhum. E o humor, principalmente. Falei do humor no começo, nessas horas o humor sempre salva. Ele sempre falava isso, né? No meu país, sem humor não dá. Tipo, Sim. e eu não tinha muita dimensão. Entendia intelectualmente, mas não entendia emocionalmente. Se ele tivesse vivo, ele estaria no mesmo lugar que ele passou os últimos anos em São Paulo, no seu apartamento na Rua Maranhão, em Higienópolis. Eu moro aqui em Higienópolis. Pois é, uma Quer busca dizer, é dele um bairro por... paralelo. Eu moro na Vila Buarque. Eu moro perto do Sesc Consolação. É a rua de baixo. Ah, ele morava ali de frente para o Mackenzie. Eu moro na rua do Mackenzie, que é a rua Maria Antônia. Ah, então, Maria Antônia. Ah, então, Rua Maranhão, pô. Do lado da casa Mas dele. eu tô um ano em quarentena, cheguei em quarentena, não saio muito. Você é convidado, hein? Banca de Convidado. jornal na Se esquina. acabar, você venha para cá, Não, por favor. a família, obrigado, querido. A família vendeu o apartamento, mas era o apartamento dele muitos anos ali em São Paulo, na Rua Maranhão. O Abu, uma vez, estava lembrando disso. Eu me lembro que uma vez eu estava lendo um livro, peguei um livro da biblioteca dele e a gente foi de carro para um dos Sescs que ele ia se apresentar. E aí eu fui lendo assim no banco passageiro, era um livro do Hermann Hesse. E o Hermann Hesse falava no prólogo, no prefácio, falava assim: coloquei uma placa na minha casa, uma casa de campo, assim, coloquei uma placa na entrada. Se você estiver vindo aqui para me procurar, tipo, me deixe tranquilo e segue seu caminho. Alguma coisa do tipo. E eu comentei isso com ele: que louco, já imagina envelhecer e estar nessa situação. Ele: jamais. Eu sou um selvagem urbano. Eu sou um homem político, um animal político. Eu quero a polis, eu quero estar aqui. Então, o mesmo que ele fosse ficar no apartamento dele, como no final da vida ele ficou bastante, ele estaria ali em São Paulo, de frente para a televisão, com o controle remoto na mão, E os cavalos. os jornais. No final acho que ele acabou, os meninos, o André e o Alexandre conseguiram dar uma controlada, eu acho, assim, né? Teve um momento que teve uma interdição. Alan, Mas ele eu quero entrar um adorava pouquinho. jogar. Eu quero um pouquinho de você, Fala. conversar um pouquinho sobre você também. Sei que você tem esse carro-chefe. Só entrando gente boa aí, Patrícia Muniz, o Aldri, são uma galera muito bacana, queridos. Eu queria saber um pouquinho de você, mas eu queria fazer uma última pergunta do Abujamra, do nível humano. Como é que ele estava no final? Você falou que estava debilitado. Era fisicamente ou era uma coisa dos embaralhos mentais? Ou Não, foi. Bom, na verdade, eu acabei passando um bom período aqui na França e não acompanhei de perto, né? Mas sim, antes de vir, consegui me despedir da Belinha, mas teve um momento, um processo muito rápido do falecimento dela, Belinha, assim, né? esposa do Antônio A esposa da Abujamra. Bu. E isso, na verdade, debilitou muito a Abujamra no sentido emocional mesmo, eu diria. Porque
para mim, era a leitura que eu tenho é como se ele não tivesse preparado na vida por fato de morrer antes dela morrer antes dele, sabe? Como se acho que até em termos de profissional também, tipo, ele morrendo antes, ela poderia receber as homenagens, ele poderia dar esse presente a ela também, sabe? E Sim. covardemente na história, emocionalmente, preparado emocionalmente, acho que seria mais conveniente para ele morrer primeiro e ela sofrer e tal. Mas infelizmente foi o contrário e para mim assim o que eu medi era isso, dava para ver o impacto, dava para ver a surpresa da vida falando não, você vai ter que ficar, vai ter que viver com esse luto. Então isso deixou ele muito deprimido, muito foi aquele tipo de caso de casais que Ela morreu terminam. quanto tempo antes? Que um ano? A Bela 2 anos, acho que foram uns 2 anos mais ou menos. Há 2 anos nesse lugar, desse limbo Aí sentimental. ele continuou trabalhando, continuou fazendo coisas, mas uma hora foi diminuindo, foi deprimindo. Eu ligava da França, daqui da França, tipo, coisas que nunca tinha acontecido, de a gente ter que parar de falar porque ele tava chorando, sabe? Só de falar comigo, de falar, olha, meu filho nasceu, tá aqui na França, eu fiquei, ai, Alan, desculpa, tô muito emocionado, tipo, tudo subia muito forte, né? E aí ele teve esse momento. Quando eu voltei, aí eu fiquei 2 anos sem voltar. Isso também que teve história, porque eu vim para cá final de 2012, então eu fiquei 2013 e 2014 sem voltar, só por telefone. E quando eu volto, a família, algumas pessoas falam assim: ah, você tá vendo ele agora, ele tá bem, porque ele ficou muito mal, muito deprimido. Então, quando eu vejo, parece que era um momento bom, que ele estava mais vitalidade, mais animado, assim, sabe? E aí, enfim, eu vim com a família, né? Foi ótimo. E depois, antes de voltar para a França, eu decidi retornar na casa dele para fazer esse encontro audiovisual. E é um dia ótimo, você vê ele como sempre foi, assim, de passar o dia com ele na sala ou na biblioteca, e a gente filmou isso. Eu tava falando que virou psicodramático porque tem um lado que é filme, que é uma ideia de um projeto artístico, mas do outro lado tem todas as respostas, todos os aprendizados, assim, sabe? De recontactar, de, por exemplo, apresentar um trecho para o Alexandre, que é o filho dele, e de eu olhar o Alexandre e ficar vertigem, assim, de olhar a mão, o braço, o relógio, o Alexandre e falar assim, nossa, é o Abu, de olhar os olhos do Alexandre e falar, nossa, é a Belinha, de uma puta Nossa, confusão. emocionante. E o fato de a Emocionante. gente estar fazendo filme, de poder nos reaproximar do Alexandre e do André que vai fazer a música, e o André nem viu nada e fala, já faço. Então, e aí o André falou aqui na live comigo também, em live, falou, Ouvi. poxa, eu acho que Linda tá na lá. hora da gente contar essa história, tem muito material, então talvez a gente também esteja entrando, tipo, o filme eu não sei, é só um pretexto pra gente movimentar, mas eu não sei qual é a Sim, cara dele no final, porque sim. se o André Eu acho que fala pra pode muita ser essa coisa gente, surpreendente, como você sempre faz, como o André Bujanra também é um gênio, sempre surpreende, e o Abu também. Então, vai ser uma potência saber maturar, né, esse lugar e ir jogando em porçõezinhas, né? Um conteúdo mais acessível, o outro mais restrito, no sentido financeiro, né? É claro, financeiro. Acho que aqui em São Paulo, quando eu falei que ia falar com você, tem gente que já te conhece, aí eu falei, não sei nomenclaturar o Alan. O Alan foi o braço direito, esquerdo, eu conheci, eu vi, foi empírico, não foi achismo. Eu vi, estava lá, eu vi o Alan. Então eu te contei essa história do Daniel Belker, para provar, né, máquina de pinball, e todo mundo ficou realmente, falou, cara, uma buchinha. Um ruminar de querer engolir essa história do Antônio Bujanra, né? De saber a história desse cara, genial. Ele falava assim, nós somos os últimos
Nós somos os únicos contemporâneos desse teatro brasileiro. Uma coisa nesse lugar, que é eles, é Celso e Antunes. Ah, é. É Ele tinha... é, que eram os mais velhos, mas eram os mais modernos. Faziam as Vamos coisas lá. mais. Deixa eu sair um pouco. E as lives resultou em alguma coisa? Vai ter um festival? As lives. Cara, eu não sei se. Eu não sei qual o formato. Na verdade, Bruno, o que acontece é o seguinte: as lives, por exemplo, não foram programadas, né? Foi um pensamento, um sentimento que veio em Sim, relação aos artistas do Brasil sim, e foi tá confinado e com esse sentimento que o teatro poderia acabar, que eu falei, nossa, se for para acabar, eu quero estar entre os meus, sabe? Assim, se sim, for acabar o apocalipse, com quem você quer estar? Eu fiquei com esse sentimento. sim, E de recontar, de reviver, de rememorar as histórias e essa minha existência teatral sim, no Brasil. Isso foi muito revelador para mim, né? De não estar só conectado com as pessoas daqui da França. E ver, poder ver a inventividade, a criatividade dos artistas, a capacidade de adaptação e todo esse mergulho na web que está acontecendo e poder ver que aqui a experiência ela durou pouco tempo e ela não mergulhou nessa ideia de fazer muito conteúdo original. Claro, tiveram algumas coisas que eu vi de artistas que deveriam estar no teatro, de dança, por exemplo, um vídeo maravilhoso, artistas dançando na própria casa. Foi ótimo, mas teve muita coisa que era já filmada, que estava sendo disponibilizada e criada mesmo, original, foram pílulas, poucas coisas. E que como a reabertura já estava sendo anunciada, todo mundo mesmo antes do confinamento já foi desacelerando do virtual. E o Brasil não, e o Brasil eu fazendo live e vendo vocês, todo mundo fazendo live, todo mundo fazendo peça, todo mundo inventando, curso, leitura, entrando, né? Então eu acabei alimentando isso de fazer 100, conversar com 100 artistas. Não tinha esse número, mas uma hora eu vi que dava para chegar a 100. Cheguei nos 100 artistas. Muitas dessas lives estão salvas no IGTV do meu perfil. As primeiras, muita gente não pôde, e é porque um a gente. parêntese, é um acumulado de histórias artísticas e de movimentos preto também, que você pegou uma vertente do movimento preto, da mulher, a valorização desse lugar, e você acabou fazendo uma biblioteca virtual. Pois é. E nesse momento. E aí eu comecei, sei lá, no 17 de abril. Então eu comecei de abril a meados de começo de julho, não lembro quando eu parei. Mas tive esse período aí de ter essa atualizar a minha rede de contatos, já com as pessoas. Tinha gente que eu já não falava há muitos anos e que tive um momento intenso, então realinhavar toda Rede do essa afeto, rede. né? Fez uma rede do É, afeto. a rede do afeto, exatamente. E aí eu fui percebendo que nós teríamos uma oportunidade, através da web, de apresentar esses artistas, os trabalhos deles aqui na França. Começando a pensar que tipo de ponte eu poderia ajudar a construir nesse sentido. Porque aí é isso, você não dá para fazer um festival de teatro, vindo companhias, mas dá para fazer um festival de teatro virtual, peças virtuais, de música, de várias outras coisas. Que Esse foi, set, um outro parênteses, sem cortar seu assunto, senão vai sair, que Márcio Libá falou muito legal, né? Eu posso estar aqui, fazer uma parada para te atravessar aí. é. E aí, cara, eu não sei ainda assim o formato. Claro que a gente tem a tendência, e eu também falando nos vídeos, nas entrevistas, fui me dando conta, a gente tem a tendência de ir nos formatos que a gente conhece. Então, falar um festival virtual, é uma coisa que a gente já visualiza.
Mas o que acontece é o seguinte, eu fiquei muito tempo aí nesse mundo virtual e vendo o que estava acontecendo no Brasil, vivendo um Brasil virtual, só que aqui eu parei a série quando fiz 100 e parti de férias da série, parti de férias aqui, voltei a trabalhar aqui, e aí eu fui percebendo que a vida aqui também estava precisando ter uma demanda, uma energia, uma vitalidade, e que ficou muito oposto estar no mundo virtual e estar no mundo aqui, sabe? Porque eu tenho me questionado nesse lugar, assim, como Pois estar ela confortável. aqui tem ainda uma questão da demanda das lives do virtual ainda muito latente. Se eu pudesse sugerir alguma coisa, realmente ficou uma lacuna. Eu acho que quando você formata um horário pode ter 1, 3, 4, 2, 10, diz que o Bruno Ferrari deu 100, mas pelo menos a gente está marcando um território que a pessoa pode zapear por aqui como um canal de televisão, e isso vai ficar guardado para quando quiser e se quiser ver. Por exemplo, a minha mãe, quando sobe para o YouTube, ela fica muito feliz porque ela tem acesso de ver. Então, às vezes, você não está nem vendo, porque é uma coisa estática, não é uma coisa artística, mas é uma coisa estática. A pessoa vai lá fazer um rádio, está ouvindo. Sei lá, quando você deixou de fazer, de repente você faz um trabalho de ponto, né, todos os dias, né, de marcar ponto. Eu acho que se você ficasse só um dia e ainda comentando, isso é muito importante ainda aqui para o Brasil. Muito. Tem muitas lives acontecendo. Tem muitas lives que marcaram ponto. Os acessos, os continentes, os estados, os bairros e as cidades ficaram mais juntos. Eu nunca achei que eu poderia ter acesso a produtor de elenco que fala comigo agora aqui, sabe? Para mim era muito inacessível. Um diretor, enfim, você já falou isso 200 vezes na live. Pessoas como você, eu vi do Ribamar, caraca, eu nunca achei que poderia estar falando com você. A gente tinha assuntos paralelos, linguagens ali no lugar, a gente não se falava, não tinha acesso. Então, não sei, eu estou jogando uma provocação aí de você achar Não, mas é ótimo. Eu fiquei. É charme também, gente. Eu também, estrategicamente, falei. Botei muita cara, vou dar um tempinho, deixar as pessoas sentirem falta e eu volto. Tem tudo é calculado. Mas é que agora o que eu vou tentar fazer é uma coisa que eu vou chamar, spoiler, vou lançar aqui, quem viu, viu. Transatlântica. Um projeto que não precisa ser um formato de festival, porque ele pode ser contínuo, que ele pode ser feito de pouquinho em pouquinho, não precisa ser mais feito o tempo todo. A Transatlântica. A vinda virtual dos artistas brasileiros em diálogo com esse público francês. Estou me ouvindo aí, você. Tá dando eco, não? Não, aqui para mim tá ok. Tá bom. Tá. A Barretinha tá rindo aqui. Transatlântica. Transação, entendeu? E lives, formações, apresentações de espetáculos, encontros, seminários, como que a gente pode povoar esse universo virtual, trazendo informação aqui para a França e podendo também monetizar isso para os artistas do Brasil. As pessoas daqui tendo consciência que participando de uma formação ou de um bate-papo numa outra plataforma, ela pode estar contribuindo e apoiando os artistas do Brasil que ainda estão no estado de confinamento, ainda estão no processo de transação. Ó, a Júlia está falando que está dando eco. Mas por que será? Eu estou me ouvindo, não está muito alto aí o som. Não, vou botar o fone. Alan, legal. Calma aí, vou botar o fone, vai que melhor. Então vai ter a Transatlântica. Melhorou? Mas... Vê se melhorou. Não estou me ouvindo, já está melhor.
Calma Não vai ter aí, a calma aí. transatlântica para a gente fazer Fala pontes. pra mim. Agora eu tô Oi. ouvindo. Melhorou pra você? É, porque eu tava me ouvindo, tava dando eco. Tá, perfeito. Mas fala, Então vai ter isso, vai ter a transatlântica que eu vou animar. Animar é muito francês, anime. Eu vou potencializar. potencializar e, e com liberdade também, mesmo com a história, por exemplo, voltando para Bujanra, mas a história da live, tipo, não é um horário. Eu vou ficar um tempo fazendo experimentos, assim, então liberdade para dentro da cabeça, como diria o poeta Exatamente. do Nat Roots. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Alan. Você ainda tem essa pegada do movimento Pi? E se tiver, o que é? Pi, cara, Pi, ele chegou no momento em que eu me perguntava muito que tipo de pesquisa eu poderia realizar durante muitos anos. Tipo, chegou uma época que eu fazendo espetáculos muito distintos uns dos outros, isso era muito legal. Sempre adorei e ainda gosto. Mas teve uma hora que eu fiquei me perguntando assim, mas que tipo de método, que tipo de linguagem, que tipo de coisa que eu posso desenvolver que seja autoral, né? Que não seja só estar entrando no universo teatral, né? Que contribuição eu posso dar também para a cena? Então, o Pi ele era um pouco essa pesquisa, era esse lugar de associar elementos da matemática na dramaturgia, na composição cênica, na forma de interpretar e de criar a concepção do espetáculo. Então tinha uma questão da matemática. Como? Como seria isso? Exemplo, assim, como seria isso concretamente? Qual é só uma ideia? Não, a concreto que aconteceu foi o espetáculo do Pi, 3,14, foram dois espetáculos. Teve 3,14, a matemática gera emoção, e também teve 3,1415, a etnomatemática do poeta. O primeiro a gente fez no Sesc Tijuca e o segundo no Sérgio Porto. E que era um desdobramento, um avanço. A segunda é um avanço da primeira é, versão, que era trazer a matemática para o centro da história. Era trazer. Então, por exemplo, tinha assim. Você não assistiu isso, né? Tem um vídeo, Eu assisti o eu 3,14 tenho um tese, com a Samantha Gilbert. Samantha Gilbert. a primeira versão, o 3,14 da matemática gera emoção, era Samantha Gilbert, Renato Carrera, Mariska Michalik e Rosa Bidala. E, e era, cara, não sei como te explicar. Era uma pesquisa que eu me lancei de imaginar a matemática no centro da cena. Então, por exemplo, tinha, sei lá, a cena da subtração, a cena da adição, a cena da multiplicação, a cena da divisão. Legal, entendi. E aí eu. É um sistema. Fazer um É um sistema, fazer sistema, exatamente. Você que gosta de ouvir o Ponce, provocações, não gosto dessa palavra. é, era uma forma de sistematizar e de se autoprovocar, de imaginar Entendi. coisas dentro de uma ciência exata, mas brincando com o pi, porque o pi é um símbolo que, que mostra um número infinito. Então a ciência é exata, mas ela é obrigada a criar um símbolo para explicar que existe coisas que são infinitas, que não são exatas. Então eu brincava disso, sabe? Como pegar a matemática, sei lá, tinha uma cena que fala assim, agora cena das parábolas. E aí os atores pegavam bolinhas de ping-pong colorido e faziam parábolas com as bolas no ar, sabe? Eram investigações cênicas friccionando matemática e teatralidade. E o PIF nasceu disso, nasceu dessa Legal. vontade de pesquisar isso. Isso não sabia desse lugar.
Como trabalha aqui com viewpoint, por exemplo, uma das balizas do viewpoint é arquitetura. Como é que você trabalha com arquitetura? A outra baliza é topografia. Qual é o movimento que você faz no palco? Se alguém olhasse de cima e seu pé tivesse sujo de tinta vermelha, como é que é o seu desenho? Então, é um lugar que também está no mesmo caminho aí, que são os É, viewpoints. é porque eu acho Só que você queria que era um outro lugar de pensamento, na, de estímulo. na época que me inquietava, que eu me colocava essa questão de falar, nossa, mas eu não tenho um método, não vou desenvolver um método. Os grandes pensadores de teatro que eu amo criaram métodos. E nessa hora eu achei que a matemática era uma coisa larga que me faria voltar na pesquisa muito, mas na realidade foi como se eu passasse a imaginar um estudo de um método criando espetáculos, porque não era uma Sim, técnica que eu usava para trabalhar os atores e depois criar outros espetáculos. Era uma pesquisa cênica, era já fazendo o espetáculo e testando nos espetáculos. Então, durou duas versões e cheguei a escrever uma outra, tem um texto escrito de uma outra, mas não sei, alguma hora eu volto também, legal. posso voltar para essa pesquisa. Alan, Virou uma das pesquisas, não virou um o método, que não. você, na sua linguagem, o que é que você se nomeia, eu tenho uma linguagem. O que não pode faltar numa direção sua, cênica, numa encenação? Ou, de repente falta, mas eu sempre estou pensando nesse lugar. De repente eu sempre estou pensando em audiovisual junto com ator em cena. Bob Wilson, não, tem música, tem canto, tem símbolos, tem cenas muito lentas. Você tem esse pensamento? Cara, é, eu não diria que são elementos estéticos. Uma vez alguém me fez lembrar, me lembrar não, me fez me dar conta que eu já botei muitos guarda-chuvas em todos os espetáculos. Tem Ai, uma que ótimo. recorrência de guarda-chuvas. Que ótimo. Diferente, sabe? Já botei preto, já botei guarda-chuva. Em Patativa eu tinha um guarda-chuva de frevo. Sim, sim. Já botei guarda-chuva transparente na história de minha mãe, 13 anos. Então tem uma questão guarda-chuva aí. Mas que é super cênico o guarda-chuva, né? Nossa, demais. Quase o mesmo clichê. É igual para mim a bicicleta. Primeira É, vez que eu vi a bicicleta foi com o Gerald Thomas. Eu sempre quis botar a bicicleta em cima. foda. Cara, mas eu não sei, as coisas recorrentes para mim não estão hoje Na estética. no elemento estético, sabe? Eu acho que é na questão do ator mesmo. Aqui na França, eu tive esse momento de viver esse desafio de começar a dirigir atores falando em francês, né? Foi um, foi um lugar, foi um desafio, assim, de um trabalho, de falar, ok, sou capaz, vai dar certo, não vai dar certo. Olha, eu estou fazendo, olha, funciona. Olha, eu sou capaz. E mas aí, mesmo aqui, uma coisa que se intensifica é sempre essa coisa da presença, né? De você estar no momento presente. Acho que a encenação ela sempre vai girar em torno de um ritual e que todos vão estar olhando o que está acontecendo no presente. Mesmo que o presente uma hora possa ter várias informações, é o momento presente de muitas informações, mas eu sempre tenho esse olhar de conduzir o espetáculo e as pessoas estão participando na experiência, no momento. Isso Como é seja. que, como é que você mantém esse fio tensionado ou afrouxa ou tensiona o tempo todo, né? O Rodrigo Portela, que eu tive a felicidade de fazer assistência dele, de direção, o Gabriel Garcia Marques, ele falava como é que você tensiona e afrouxa esse fio o tempo todo. E ele falou, eu vejo uma peça, às vezes, olhando o público, para ver onde o público ficou aqui e onde ele fazia. Por quê? O que aconteceu?
Qual foi a magia ali que esse fio afrouxou? É o estado da presença, né? A presença do Você, público. A presença... você, é, mas, por exemplo, você citou o Rodrigo. O Rodrigo maravilhoso É, e o Rodrigo também é uma pessoa, com esse teu exemplo e com todo o trabalho dele que eu conheço há muitos anos, sempre foi um cara que, como diretor, se colocou sendo o primeiro interlocutor da obra, sabe? Mas sendo interlocutor, sendo alguém que vai ver esse olhar o espetáculo se projetando como o espectador vai ver, não no lado limitador, né? Tem coisas que são abertas e leituras são múltiplas, mas se colocando nesse lugar, esse frescor de dizer alguém vai vir, vai sentar e se eu escolher de mudar a luz, ou de baixar a luz, ou de tirar o som ambiente, tudo isso vai sensibilizar, né, a percepção dessa pessoa, vai alterar. Essa preocupação é uma preocupação com o presente. Porque mesmo que você esteja como diretor criando um universo, criando um mundo, criando uma fantasia, você está se preocupando em criar um percurso para que cada momento o espectador possa viver o seu momento presente com uma surpresa, com um novo estado, um estado de tensão ou não, mas você se coloca no lugar do espectador para criar um espetáculo, né? uhum. Hoje, no ensaio, por exemplo, foi o primeiro passadão. E aí o diretor no final, ele falando para os atores assim, o momento da música, que tem um momento que os atores cantam, os cinco, a capela. E ele falou assim, o momento está funcionando. Porque ele se colocou no ensaio, vendo o passadão, imaginando se o público, se vai ter um efeito ou não. Ele já está vendo isso há 2 anos, mas ele, olha, vendo o passadão, posso garantir para vocês, vai funcionar o momento. O público que vai estar aqui vai se sentir impactado. Claro, ele está projetando, tá fabulando, está construindo, mas ele principalmente está se colocando no lugar de alguém que vai ver 40 minutos de peça e que vai ter um momento de música que vai ser impactado por essa surpresa, né? Isso é muito legal, né? Isso é E muito legal. não dá para se desconectar disso, senão Não dá. Ele não está hermético, né? Ele está no lugar humanizado mesmo. Assim. O espectador sim, tem que vai lá para entreter, não um entretenimento raso, mas entreter mesmo. Se eu fosse lá sem saber de nada, onde me atravessa, onde realmente tem um silêncio para eu conectar com as minhas histórias como espectador. Também tem esse lugar. Deixa o espectador criar a própria história dele para ter empatia. Não produz o tempo todo coisa para mostrar produto. Deixa ele criar, cor-criador, né? uma grande parte do teatro se passa também na cabeça do espectador, né? De cada Exato, espectador. exato. E você fez peças maravilhosas. Da mãe, da sua... como é que é o título? A história de minha mãe em 13 anos. A história de minha mãe em 13 anos. Era muito legal. Eu acho ainda muito contemporânea, porque tem isso mesmo. A história da sua mãe, mas o outro projeta a mãe dele. A história dele. Eu dava um lugar de... Deixa eu respirar sobre minha mãe. Eu estou identificando a minha mãe, a minha história. Por mais que ele tenha mostrado a história dele, com toda aquela questão delicada, mas acho que essa composição, esse sketch, essa cena, essa mini peça, deveria ser montada de novo, Alan. Eu escrevi mais, né? Eu escrevi bem mais. Sobretudo nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Não repaginar para o dia de hoje. Estou falando, sobretudo, o nosso olhar de ver aquela composição. Hoje. Hoje pode atravessar muita gente. Acho que a gente está lidando com muita questão de afeto, sabe? Da afeto. Você fala da sua mãe, da perda, de como foi. Não sei, joga aí uma provocação. Não, Bom, cara, esse é um projeto que eu amo muito, claro, imagina, e a experiência em si foi maravilhosa. É muito louco, né, cara? Ali foi um portal também, né? Foi um grande divisor. Porque
de um lado, eu escrevendo, né? Eu me assumindo como autor, e que agora aqui na França tenho ficado muito pilhado, tenho escrito bastante, tenho não só peça de teatro, mas a escrita tem sido um processo com o tempo, com a idade que está chegando forte. Mas ali já era uma escrita cênica que, que vinha de uma proposta muito íntima de falar da minha mãe, da história da minha mãe, em 13 anos, mas teve uma engenhosidade dramatúrgica, intuitiva, que eu não queria escrever com 24, 25 anos, que foi quando eu apresentei a peça. Era 24. Eu queria escrever como uma criança, né? Como eu, as O ponto de memórias, vista da ponto criança. de vista da criança, né? Do Alan criança, durante 13 anos. Então começa um pouco descritivo, porque ainda era bebê 1 ano, mas Uhum. quando você vê 3, 4 anos, eu começo a falar coisas simples e me colocando no lugar de onde eu via na época, sem Sim. muito. Trabalhando com uma ingenuidade do olhar mesmo, né? Ou simplesmente dizendo, naquela época eu acreditava nisso, né? Olha que bonito, olha que bonitinho, mas eu. Então o texto ele me deslocava e ao mesmo tempo eu estava em cena, fazendo a operação do texto Olha, com os você amigos. sempre foi um dramaturgo cênico. Para mim, se tivesse que nomenclaturar, é um dramaturgo cênico. Você escreve cenicamente. Já fazia performance quando aqui no Brasil, acho que, pelo menos no Rio de Janeiro, eu não falava de performance. Né? Lógico, na Europa já, nos Estados Unidos já. Mas, Alan, eu vou te liberar, que você está muito cansado, e aí deve ser 2 horas da manhã, 3, sei lá, 2h30. Espera aí, então, aí. 2h30. Não, eu vou te liberar, eu vou te dar umas rapidinhas e vou te liberar. Eu senti que você Pá. está cansado, cara. O Alan estava trabalhando. Carol, você entrou agora, olha, Letícia. Então, o Alan estava no teatro, na França, que já saiu da questão do confinamento, e aí está em casa às 2h30 da manhã, tadinho. O cara está lá, já deu 3 lives. Eu Vou vou te jogar liberar bola amanhã. e vai agarrar. Pois Tem é. futebol amanhã. Então nem vou te fazer todas as perguntas, vou fazer Não, um. fala, fala. Fala, Bruno, fala. Pô. Tá. Então, Fala. ó, eu tenho pouco tempo, tá? Eu tenho 46 minutos, acaba em 50? Acho que é, né? Então vamos lá. O 60. medo. O medo. Um medo, cara, meus filhos caírem no chão. Uma superação. Travou, não responde ainda, que travou um pouquinho. Ah, Travou. Superação. Uma superação. Agora pode. Agora veio. voltou. Travou, mas agora entrou. Uma É porque eu saí superação. da casa e saí do Wi-Fi. Não tem problema. Uma Uma superação. Superação. superação, É. cara, uma superação. Ah, uma superação, cara. O Bruno Ferrari, quando eu fiz isso para ele, falou: caralho, velho, uma pergunta muito difícil. Eu falei: pô, Superação. eu não posso responder por você, né, velho? Cara, não sei. Acho que ainda estou subindo assim a montanha que eu vislumbro, né, da vida assim. Acho que ainda não aconteceu não. A grande superação assim para poder ser nomeado. Entendi. Uma saudade. A Abu que eu ia falar minha mãe também, mas Abu eu sonho com ele, cara. Abu é foda. Abu eu sonho com ele no teatro, sonho com ele ensaiando. Sonho muito, muito com o velho. E ele. O último sonho foi angustiante porque ele falava uma coisa maravilhosa, ensaiava uma cena, aí eu vi o ensaio e falava, você viu, eu fiz isso aí. Aí eu acordei assim querendo lembrar o que era, qual era a sacada.
E eu fiquei puto comigo que eu não consegui lembrar. Mas a Ah, sensação é muito forte. A tem Bu que é uma deixar o cidade grande. caderninho do lado, né, Alan? Tem que deixar aqueles É. caderninhos, igual a terapia fala. Agora, então, eu vou pular e vou falar assim, Alan, quem foi e quem é o Alan hoje? Quem foi, quem é, e a gente termina esse, deixa com os braços da sua esposa, dos seus filhos, quem foi e quem é o Alan hoje. Cara, quem foi? Ah, não sei. Bom, assim, pegando esse eixo França-Brasil, acho que tem um Alan que ficou aí no Brasil, né? Isso é bem louco. Descrever ele, citar mais uma vez a Bujanra. A Bujanra falava como que era jovem, furiosamente delicado. Ele falava isso para os jovens. O Alan do Brasil sempre foi um jovem furiosamente delicado. Mas aqui na França, eu acho que é outro Alan, né? Outro Alan. E esse Alan de hoje, não sei, acho que eu tô percebendo a responsabilidade e a importância, mesmo se não é uma palavra permitida no dicionário abujanresco, a importância de também assumir um lugar de a possibilidade de apadrinhar pessoas, artistas, né? Acho que já tive o meu momento de ter sido apadrinhado pelo Abujan e ser ajudado por muitas pessoas, e cada vez mais eu me sinto na vez, na hora de também poder apadrinhar, ajudar e dar. Eu pensei em francês, mas dar apoio a pessoas que estejam nesse mundo maravilhoso do teatro, das artes. Foi. Espero que você tenha gostado, Fechou. Alan. É uma felicidade imensa estar com você. Eu ficaria muito tempo, acho que tem que vir para o Brasil quando isso tudo terminar, ou facilitar, e eu fico muito feliz e empolgado em continuar no que eu escolhi para a minha profissão quando eu te ouço. Ah, Muito querido. obrigado, querido. Assim, muito obrigado mesmo. Obrigado a sua generosidade e seu amor que você tem com essa carreira tão difícil nossa, né, tão musculante. E você tem a representação do amor, do afeto para com a arte, para com os outros que entram nessa arte. Você foi sempre um exímio diretor de ator, além de encenador. Você sempre soube chegar nas dificuldades, nas fragilidades de cada pessoa. Obrigado. Valeu, meu irmão. Obrigado. Obrigado pelo convite. Só gente boa passando aí também. Daqui a pouco eu volto também para fazer umas lives aí também. Para dar uma Volta. animada. Volta assim. Queridos, obrigado. E na outra sexta com Alexandre Lino. Olha aí. 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 Esse tem Aí. história também, né? Esse tem. Quando vamos trocando, não some não. Me manda para eu republicar também as divulgações. Eu sou fã de você, eu sou teu fã incondicional, cara. Tamo junto, querido. Tamo junto. E domingo. Domingo, fiquem atentos. Sim, Vamos fazer uma grande homenagem aí pro Antônia velho Bujan. Abu. Eu não posso fazer personagem bem, eu não posso, eu fico marcado com a Vengar. Não pode ser bom no Brasil. Não pode fazer sucesso. Não pode fazer sucesso. Tchau, querido. Beijo. Obrigado. Valeu, meu brother. Obrigado. Um beijo para todo mundo que tá aqui ao vivo e para quem tá assistindo no replay. Valeu, Beijo, queridão. queridão. Beijo. Tchau.